E o envolvimento dele com essas... Então, aí é que começa a parte que vai criar as principais músicas do Raul, né? Antes de conhecer o Raul, o Paulo, ele já tinha criado um interesse por misticismo, por ocultismo, que são, basicamente, são todas aquelas coisas que não são explicadas pela ciência e, como a gente falou ali atrás, eram coisas que para os hippies eram muito interessantes, né? Eles queriam saber sobre aquilo, sobre tudo que era místico, energia, astrologia, cabalas, pentagramas, todas essas coisas. E aí, quando ele estava na Pomba, agora a gente voltando um pouco, né? E alguém sugeriu para ele entrevistar um cara chamado Marcelo Mota. Lá atrás eu falei do Mário Mota, tá? São pessoas diferentes. Aí ele foi entrevistar o Marcelo Mota. Ele foi na casa desse cara no Rio e falaram para ele que o Marcelo era o herdeiro da besta no Brasil. Nossa! Aí ele se interessou, né? Falou, pô, quero saber o que é isso aí, cara. Cara, e aí ele conta que ele esperava um cara de capa preta, assim, tipo o Zé do Caixão, sabe? À meia-noite levarei sua alma. Cara, e aí ele chegou na casa do cara, o cara de terno e gravata. Normalzão. Só que ele olhou para as estantes, os livros estavam todos encapados. Para que quem tivesse ali não visse os livros. Entendi. Aí ele ficou curioso, sentou. Oh, tudo bom, seu Marcelo? Por que os livros estão encapados? Isso não é para crianças. Não, desculpa, eu não quis ofender. Esse assunto é muito sério. Beleza. Cortou o clima ali, beleza. Fizeram a entrevista. Cara, e o Paulo ficou curioso para saber, cara, do que eram aqueles livros, o que esse cara é, velho. Aí ligou, falou, vamos se encontrar, eu quero conversar, porque eu me interesso por temas místicos e tal, também, não sei o quê. Aí um dia ele falou, tá bom, vem aqui em casa. Aí ele chega e o Marcelo, ó, pega um disco de vinil, era Sgt. Pepper's, dos Beatles. Sei. Olha pra nós a capa do Sgt. Pepper's, ô Paquito. Você consegue dar zoom aí na imagem? Consegue. Então tá. Aí ele pega o disco dos Beatles e com o dedo indicador coloca num dos caras que estão ali na capa. E fala, eu sou o representante desse cara aqui, o nome dele é Aleister Crowley. E eu sou tipo líder mundial de uma organização chamada Astrum Argentum e eu divulgo as ideias desse cara. Ó, dá zoom pra mim, só vai fazer o seguinte, lá em cima, o segundo da esquerda pra direita. Esse cara aí, ó. Entendi. Muito bom a qualidade da imagem que tá você muito pegou, boa, viu? né? Parabéns, viu? Ele pega sempre a pior, a imagem cara. tá na qualidade boa, só que eu dei 500 vezes de zoom. Não, quando você já colocou ela pequena já tava ruim, por isso que você vai abrir um novo podcast. Exatamente. Chamado Inteligência Limitada. eu Então, e o Lene. ele apontou pra esse cara aqui e falou, nós somos ele já tinha falecido em 47, né? Amplia mais, Paquito, que aí vai virar uma arte abstrata. Não, pode ampliar. Amplia. Aí, ó. Pronto. Cegos o castelo. Ó. Aí virou uma outra coisa. Então, esse carequinha aqui, o Aleister Crowley, eu sou o representante das ideias dele. Aí o Paulo, quem é esse cara? Vai ler, depois a gente conversa. Aí o Paulo foi descobrir quem que é Aleister Crowley. Aleister Crowley, ele é um inglês, um ocultista. O ocultismo é o estudo de coisas que não são explicadas pela ciência. Tá dentro do guarda-chuva do esoterismo. E ele... as ideias dele incluem... como é que eu vou explicar? Energias, rituais, liberação sexual, a utilização de drogas para ampliar a percepção. E ele também estava ligado com a criação de sociedades, ou ele participou de sociedades secretas ou não, e essas sociedades é como se fossem maçonarias, assim, no sentido de que você tem o mestre, aí você tem os discípulos e tal, uma coisa cheia de regras, e os conceitos das ideias do Crowley misturavam várias religiões, o diabo era uma parte importante, sim, coisas dos egípcios, ele misturava muitas dessas coisas, ele criou todo um conjunto de ideias. E o que ele dizia é que ele recebeu no Egito, através de entidades, ele recebeu um conteúdo que o fez escrever os livros dele. E um desses livros é o Livro da Lei, que é onde tem
o que o Raul canta em Sociedade Alternativa, que é faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Na verdade, a tradução do que ele escreveu é disputada, né? Se é exatamente do jeito que o Raul e o Paulo traduziram. Tá. Enfim, e o Crowley, ele tentou fazer uma experiência de uma sociedade alternativa na Itália, não tinha esse nome, tá? Mas era um lugar em que, tipo assim, rolavam os rituais e sexo livre. Mas tinha a ver com satanismo, alguma coisa assim? Cara, satanismo é um termo que ele tá ligado é uma história que surgiu depois. Tá. O demônio é que assim, mas aí agora a gente precisa entender que o demônio, no entendimento do Crowley e dos seguidores dele, ele não representa o mesmo que representa para os cristãos. Para os cristãos, o demônio é a escuridão e é a queda. E para os seguidores do Crowley e algumas outras sociedades, o demônio já é a luz. Entendi. Conhecimento, né? É, o conhecimento. Então, é a partir disso que o Paulo se interessa e começa a achar que o príncipe das trevas, na verdade, é um outro lado do bem, e não necessariamente o mal. Né? Então, daí que tem essa aproximação e essa curiosidade. E o Crowley, vale lembrar, ele influencia, por exemplo, o John Lennon, né, foi influenciado pelo Crowley, o Led Zeppelin, né, o Jimmy Page chegou a comprar a propriedade onde o Crowley, uma propriedade que ele tinha lá na Escócia. Stairway to Heaven é uma canção que tem a ver com coisa que o Crowley escreveu. O Ozzy Osbourne tem uma canção chamada Mr. Crowley, mas as pessoas divergem se ele elogia ou se ele critica. Enfim, Iron Maiden tem algumas coisas. Powerslave, se eu não me engano, tem um pouco de inspiração nas ideias do Crowley. Cara, e eles acharam que ele era o máximo. Então, através desse contato do Paulo com o Marcelo Motta, ele começa a mergulhar no universo do Crowley e depois ele apresenta isso para o Raul. Tanto que os dois entram na sociedade Astrum Argentum. Entendi. Na verdade, o Paulo entra nessa e na OTO, que é a Ordem do Templo Orientes. Cara, eles começam a entrar nesse universo e querer mergulhar e fazer parte. Para eles o Paulo levava mais a sério, né? O Raul estava indo mais na onda. Entendi. E isso começa a entrar nas letras do Raul. Então, por exemplo, a canção Medo da Chuva. Eu perdi o meu medo da chuva. Né? Essa é uma canção que está falando sobre poligamia. Ele está escrevendo para a primeira esposa dele, a Edith. É pena que você pense que eu sou seu escravo. Ele quer dizer que ele quer ter outras experiências. Então, essa é uma influência do Crowley, né? Que tinha essa questão da liberdade sexual. A Sociedade Alternativa já é uma letra mais direta que pega a lei de Telemann, que é chamada lei de Telemann, né? E quem segue ela são os telemitas. Ela é baseada no faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Só que eles trouxeram uma interpretação um pouco diferente, né? De criar um lugar em que você pode fazer o que você quiser. Não é bem isso que o Crowley falou. Mas do jeito que eles escreveram a letra, as pessoas começaram a achar que tinha algum lugar no Brasil que tinha Tanto que o Raul começa a receber carta, ligação. Onde é que é essa sociedade? Eu quero participar. Ele recebeu um monte, cara. E outras canções Gita? Também foram todas... Não, Gita já é diferente. Já é uma canção sobre o hinduísmo. Já vou entrar nela. Tá. Deixa eu ver as músicas aqui do disco Gita de 74, que ele é o que mais tem influência, né, do Crowley. Eu falei de Medo da Chuva. SOS não é bem, porque aí já é Discos Voadores, é uma que o Raul tinha escrito antes. Super-Herói, Medos da Chuva, Moleque Maravilhoso, Sessão das 10, Sociedade Alternativa. Trem das 7 também tem influência do Crowley, porque ele... daí tem a história dos éons. Sabe aquela história de... Já ouviu falar em éon? Novo éon? Já ouviu falar isso ou não? Não. Ô, Paquito, pega pra nós aí a capa do disco Novo Aeon. Se fala éon, mas pega aí Novo Éon, só pra você entender do que eu tô falando. Tá. Parte do universo teórico do Crowley navegava naquela história da transição para a Era de Aquários. Sabe que isso era de Aquários, né? Que isso era algo isso, amplia para nós aí. Então, esse aqui é o Novo Éon, né? Não, as resoluções estão ótimas. Ele né, procura a pior, ele coloca pior resolução. Aí ele... Tá, então ali em cima, está escrito Aeon. O que é um Éon? É uma era, não é? É uma era. Aqui está a Terra. Certo. A Terra, ela tem 20 e poucos graus aqui de inclinação. No começo da primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul,
Quando dá, num determinado momento ali, meia-noite, não sei de qual dia, o eixo dela está apontando para uma constelação. Só que ela se move como um peão. Um dos movimentos da Terra se move que nem um peão, assim. Sim. Então, nesse mesmo horário, ao longo do tempo, o peão vai apontando para diferentes constelações. Entendi. Então, por que era de peixes? Porque ele está apontando, nesse momento, que é o começo da primavera no hemisfério norte, para a constelação de peixes. Só que vai chegar um determinado momento que vai mudar Para aquário. Aquário, e vai caindo, né? Aquário, Capricórnio, blá, blá, blá. Entendi. Então cada isso é uma era. O Crowley chamou de Éon. Eu não sei se foi o Crowley que criou essa nomenclatura. Acho que não, é uma palavra grega. E aí, o Trem das Sete fala sobre os escolhidos que irão para a nova era, o novo Éon, né? O trem vem vindo com as cinzas do velho Éon. Então era essa transição da era de peixes, que é uma era que representa o avanço do cristianismo, né? O predomínio dele no mundo ocidental, para uma era suposta era de aquários, que ainda nem se sabe se a gente chegou nela ou não, pode ser que demore muitos anos, que seria uma era de muita expansão da consciência e uma nova humanidade e tal, não sei o quê. Então, aí também tem a influência do Crowley. Mas beleza, aí o Gita. O Gita, na verdade, é um livro do hinduísmo. Não tem a ver com o Crowley. O hinduísmo tem um livro principal que é o chama Mahabharata, ou Mahabharata, não sei a pronúncia exatamente. E dentro desse, que é como se fosse a Bíblia, né? Para quem é cristão saber a analogia. Dentro do Mahabharata tem um livro chamado Bhagavad Gita. É B-A-G-H-A-V-A-D, Gita. E Gita com o I tem acento circunflexo na escrita ocidental. Esse livro, e os dois tinham lido, o Paulo e o Raul. Entendi. O Raul disse que tinha lido não sei quantas vezes. Esse livro, a história é a seguinte: você tem o Krishna. Krishna é um avatar de Vishnu. Vishnu seria, eu acho que é a principal divindade do hinduísmo. Já faz um tempo que eu pesquisei sobre isso. É a principal divindade do hinduísmo. E o Vishnu tem avatares. Ele se mostra em diferentes avatares. E um desses avatares é Krishna. Então, o Bhagavad Gita é um capítulo em que o Krishna conversa com um guerreiro chamado Arjuna. Arjuna quer entender quem é o Krishna. Então ele vira para o Krishna e fala: quem és tu? E o Krishna vai dizendo: eu sou a luz das estrelas, eu sou... então é isso. Vai contando. Então, algumas frases que estão ali, eles pegaram literalmente do Bhagavad Gita. Outras eles... E essa é a fase de maior sucesso mesmo? Sim, é o 74, pum. Que essa é a fase que as pessoas começam a ver o Raul como um profeta. Tem algumas pessoas hoje que argumentam que o Raul não fez sucesso enquanto era vivo. Não, não é isso. São duas coisas diferentes. Ele fez sucesso, sim. O que acontece é que hoje tem uma redescoberta do Raul e aí ele vira um mito. O Toca Raul já é um mito que surgiu depois. Entendi. Mas ele fez, sim, muito sucesso. Sim, então. 73, 74. Ouro de Tolo foi uma música que... Ouro de Tolo é uma música sobre aquela mudança que ele fez de produtor para cantor. Né? Eu podia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão, só que ele quer cantar, ele quer fazer outras coisas. Por isso que... Mas tudo é verdade. O Corcel 73 é verdade. O Zoológico, ele foi no Zoológico. Tudo aquilo é verdade. Até os 4.000 cruzeiros, né? Mais ou menos 4.000 cruzeiros. Cara, então o Gita é isso. E aí esse disco estoura. Só que tem um detalhe. Eles foram presos e torturados, né? O quê? Raul e o Paulo. Por causa do disco ou por causa de outras coisas? Foi uma gigantesca falha de comunicação do DOI-CODE, sei lá qual foi o setor. Tinha um militante comunista chamado Paulo Coelho. Putz. Mas não era o Paulo Coelho de Souza. Era outro Paulo Coelho. Entendi. E aí tem um documento que se você entrar na página do Arquivo Nacional e botar Raul Seixas, aparece esse documento. É um informe da aeronáutica. Quando Raul surge, eles veem que algumas das músicas são assinadas com um cara chamado Paulo Coelho. Aí, opa, quem é esse Paulo Coelho? Só que tem um detalhe. Quando eles lançaram o Krieg Rabandolo, que é o disco anterior ao Gita, o primeiro da carreira solo do Raul, junto com esse LP, o Paulo e a Adalgisa, que era a esposa dele, eles desenharam um gibi chamado A Fundação de Krieg Ra. Era uma operação, uma viagem assim, sobre um novo tempo. Tudo tinha a ver com isso, um novo tempo, novo Éon, sei lá o quê. E aí, os militares começavam a achar que aquilo tem alguma coisa aí. O que esses caras querem? Tá cifrado alguma coisa. Tá cifrado alguma coisa aí sobre socialismo, sobre algum negócio. Tem que ficar de olho nesses caras. E aí nesse informe diz, Raul Seixas, parceiro dele é Paulo Coelho, militante do Partido Comunista. Através do Raul a gente pode chegar ao Paulo.
E aí eles vão atrás dos dois, achando que o Paulo Coelho era o outro Paulo Coelho. Entendi. Até teve uma polêmica alguns anos, porque uma biografia do Raul publicou essa informação e algumas pessoas acharam que ele tinha delatado. Porque como o Raul primeiro eles foram atrás do Raul e depois eles prenderam o Paulo Coelho, então chegou-se à conclusão que ele delatou o Paulo Coelho. Aí depois é que foram entender, os filhos do outro Paulo Coelho disseram, não, esse Paulo Coelho é o nosso pai. Entendi. Então não tem nada a ver. Então só para esclarecer essa história, se você viu aí que Raul delatou o Paulo Coelho, Não, isso é já verdade. foi desmentido. Cara, mas aí aconteceu isso, pegaram os dois, e assim, até provar que Jesus é Genésio, né? Claro, claro. Não interessa. Então assim, apanharam Apanharam pra caramba. e falaram, melhor vocês darem um tempo lá fora. Aí eles foram para os Estados Unidos. Entendi.